Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a Playlist Infinita e hoje nós não vamos falar especificamente de um filme como nós costumamos fazer. Vamos falar de um cineasta com foco em um filme dele. E esse cineasta é Bong Joon-ho. Mas antes de falar desse mano, o que você vai fazer? Você vai deixar o gostei aqui embaixo, vai se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e deixar um comentário aí se você já assistiu alguns filmes do Bong Joon-ho. Enroscou? É que eu sempre falo Bong Joon-ho, eu sempre confundo isso. É porque é uma coisa que não é diferente pra gente, né? Não é questão de preconceito, que o cara tem nome estranho. Não tem nome estranho, ele tem o nome dele. É que é um pouco incomum, a gente tem um pouco mais de dificuldade pra falar, porque a gente é colonizado pela Europa. É isso. Mas vamos lá, vamos falar sério aqui. Ó, os filmes dele, no mínimo, eu acredito, gostaria muito que você tivesse assistido Parasita, pelo menos. Né? Mas Parasita não vai ser o foco aqui. Cara, quero começar nossa conversa de uma outra maneira, que é uma maneira um pouco diferente hoje. Cara, teve uma vez, eu juro pra você, eu não lembro onde que eu li, eu fico até um pouco chateado quando eu não lembro essas coisas. Mas foi uma frase assim, que me impactou bastante, que o cara falou assim: se a literatura tivesse acabado, tipo, não existisse mais literatura, depois do Shakespeare, mesmo assim, todos os temas já teriam sido tratados. Isso é um tanto quanto radical, né? Mas se a gente for pensar, é verdade. E o Jorge Furtado, cara, que é um grande roteirista e diretor brasileiro, ele fala assim: uma das melhores maneiras de não se ter ideias é você ficar tentando o tempo todo ser criativo. Sabe? Você se cobrar essa criatividade, querer ser aquela pessoa que vai fazer a parada inovadora e que não sei o quê. Porque assim, cara, enquanto criador, a gente tem que primeiro realmente entender que tudo já foi dito. Sabe? Claro, como eu falei, é bem radical você pensar que tudo já tinha sido dito com o Shakespeare, né, cara, há tanto tempo. Mas a gente tem que entender isso. E não pensar, nossa, eu vou querer falar aqui de um assunto que nunca foi falado. Depois que você entende que tudo foi criado já, aí você entende, de certa maneira, o seu próprio lugar no mundo. Né? E aí você consegue criar. Eu ia falar que chega até a ser meio prepotente você achar que você vai criar um negócio do zero. Sabe? Exato. Tipo assim, não, eu vou ser o... Eu acho que não é meio prepotente. É muito, É né? bem prepotência. Nossa, o que você quer, né? Você quer revolucionar o mundo a partir do zero. E aí, cara, por que eu fiz essa baita introdução? Porque é justamente nesse mundo onde tudo já foi criado que vai entrar o cinema do Bong Joon-ho. Tá, ele foi consagrado em 2020, quando Parasita vence 4 Oscars. Tipo, todo mundo sabia que Parasita ia ganhar o Oscar de melhor filme internacional. Mas quando ganhou de melhor filme... Foi uma coisa que acho que ninguém esperava mesmo, assim. Mas que a gente ficou feliz, a gente ficou. Cara, era tipo 2 da manhã e tava aqui soltando fogos, né? Inclusive, vamos pôr aqui na tela a imagem do Bong Joon-ho brincando com os 2 Oscars, que é muito bonitinho. É muito bonitinho. Imagem. E ele ficava olhando assim, que não acreditava, né? Era muito bonitinho, cara. Exato. E aí o que acontece, cara? Naquele momento, ele pareceu novidade pra muita gente. Só que isso aí foi um momento da consagração só. Antes da consagração, ele já tinha feito muita coisa boa. E aí, antes de falar dessas coisas boas, a grande questão é que o que ele faz, cara? Ao ter um contato mais amplo com a obra dele, a gente entende que ele tá falando justamente sobre as coisas que estão na nossa cara, sacou? Então, é o que eu falei, isso justifica a minha introdução aqui. Ele tá tratando de temas que outros já trataram, que a humanidade já tratou diversas vezes. Né? Mas ele trata com muita criatividade. Né? Ele inova não no tema, o tema tá aí. Mas ele inova nas histórias que ele conta, na maneira como ele conta essas histórias e um detalhe. Ele sempre tá dando um belo de um tabefe na nossa cara.
Se você não se sentir estapeado quando você assiste os filmes dele, você assistiu com muito pouca atenção, eu diria. Se você não ficar incomodado com o que tá sendo dito ali, alguma coisa de errado com você. Inclusive porque um dos grandes temas de que ele trata são as diferenças sociais e a exploração. Ele sempre fala disso. Mas ele fala sobre família também. E várias vezes ele junta esses dois temas. E assim, gente, como eu anunciei agora há pouco, a gente não vai ficar aqui falando sobre Parasita, justamente porque Parasita foi a obra mais discutida dele, já se falou muito sobre esse filme. Mas assim, só para fazer um comentário rápido. Lá ele vai falar sobre o quê? Sobre uma família pobre na Coreia do Sul que vai aplicar um golpe em uma família rica. E aí, a partir desse conflito, a gente vai ter uma discussão profunda sobre diferenças sociais, sobre exploração dos mais pobres e, principalmente, acho que foi a grande discussão do filme, né? Quem é que está parasitando quem? É esse que é o negócio. E é muito interessante, principalmente no Parasita, a gente vê como ele consegue mudar de perspectiva de uma hora pra outra, cara. Às vezes ele põe uma coisa que parece ser mais cômica, aí do nada ele vai pra um negócio muito mais obscuro. Ele consegue mesmo? E ele faz isso com uma naturalidade que você, na hora que você percebe o que tá rolando, você fala assim, em que ponto que chegou isso aqui? Sabe como que é o nome disso? Talento. Exato. Esse cara é bom. O que a gente vai fazer? A gente vai dar o foco aqui, embora a gente vá falar também sobre outros filmes dele, nosso foco vai ser Expresso do Amanhã, que é o primeiro filme americano dele, que saiu em 2013. E como é que funciona esse filme? Estamos falando do filme, hein, gente? Não da série. A série é produzida por ele. Então ele tá ganhando uma graninha naquele negócio também. E baseado na obra dele, obviamente, mas ele não tá dirigindo, tá? Ele situa a obra num mundo pós-apocalíptico, e nesse mundo, um número muito reduzido de pessoas sobreviveu. Esse apocalipse foi realmente um apocalipse. Só que dentro desse universo pequeno de pessoas, ele vai nos apresentar um microcosmo social. Sim, é o nosso mundo que está lá de uma forma reduzida, confinada em um espaço limitado. Ele vai colocar os sobreviventes dentro de um trem. Esse trem está em constante movimento e no período de 1 ano ele dá a volta no planeta. E de alguma forma esse trem é autossustentável, né? Ele pega o que é de fora, a água, e filtra de uma forma muito louca lá que o trem não precisa parar nunca, Sim, né? sim, o trem não precisa parar nunca. E isso torna impossível qualquer pessoa sair do trem, assim como parece ser impossível sobreviver fora do trem. Uhum. Tipo, é impossível sair, se sair também pode ser que você morra. E também é impossível mudar de vagão. Não impossível fisicamente, mas a estrutura social não permite que os pobres, que estão lá nos últimos vagões, vão para os vagões dianteiros. Eles não conseguem chegar lá. Ou seja, a sociedade dentro desse trem está organizada mais ou menos da mesma forma como a nossa. Você tem os pobres de um lado, os ricos do outro. Os pobres vão tentando sobreviver do jeito que dá. Os ricos vão explorar os pobres conforme as suas próprias necessidades. Cara, eu acho muito complicado quem nega que isso exista no mundo, sabe? Mano, aquilo é uma descrição exata, quase, de como funciona realmente o mundo. Assim, se você negar que aquilo é a realidade pro que a gente vive, você deve ser a da parte de cima, né? Exatamente, rapaz, é isso mesmo. Porque assim, a partir do momento que você tá numa posição de poder, como mais interessante para você é se manter nessa posição, você nega que exista aquele outro que sofre com todas as agruras que o mundo pode proporcionar, sabe? E o personagem da Tilda Swinton faz um discurso no começo do filme que é o que muita gente fala sobre o merecimento. A tal da meritocracia? Exatamente. Eu mereço estar em cima e vocês merecem estar embaixo. Eu sou da cabeça, então o que cobre minha cabeça é um chapéu. Vocês são da parte de baixo, então vocês têm um tênis. Um sapato, né? É um sapato. Cara, eu
acho esse momento do filme, esse discurso dela, um dos mais pesados. Só não é mais pesado do que o fim, Sim. sabe? Mas não vamos nos antecipar aqui, tá? Eu falei agora há pouco que ele trata muito de... Opa, caiu minha caneta aqui, rapaz. Ele trata muito de família. E os pobres, dentro desse trem, eles mantêm relações muito próximas, quase familiares mesmo, apesar de eles não constituírem uma família, né? Então, vai se formar um grupo. Esse grupo é capitaneado pelo personagem do Chris Evans. Uhum. E ele tem ali certa restrição em liderar. Ele aceita liderar aquele movimento, né? Mas ele diz que ele está liderando aquilo apenas para dar lugar para o personagem do John Hurt governar no lugar daquele que exerce uma função quase ditatorial. Eu digo quase porque não é uma ditadura declarada, né? Mas podemos considerar dessa forma. Uhum. E esse personagem que seria o ditador, que é o Wilford, ele é o personagem do Ed Harris, que é o cara que construiu o trem. Sim. E ele tem um discurso que muita gente acredita, até na sociedade em que a gente vive, que é o discurso de que tem que existir um equilíbrio na sociedade, né? Então, por isso que os pobres têm que ficar no final dos vagões e os ricos ficam pra frente, pra manter esse equilíbrio, como se fosse um ecossistema mesmo em perfeito estado. Eu acho que, só te interrompendo um pouquinho, acho que isso tem muito a ver com o que você mesmo falou agora há pouco, né? Quem tem esse discurso é justamente quem tá na posição de poder, pra manter o outro lá, né? E não fica muito claro como é estabelecido esse... Por que quem é mais rico tá lá? Eles estão... Cara, eu fiquei me perguntando isso no filme, porque isso realmente não fica evidente. Né? Você sabe que ele tá lá por um motivo, porque ele construiu o trem, obviamente. Mas o que levou as pessoas a estarem nos vagões de trás, ele não explica, né? Inclusive, eu não assisti a série, você também não, né? Não. Eu não sei se na série isso vai ser explicado. Se você já assistiu a série, também deixa um comentário aqui pra gente. E essas pessoas que estão na parte mais favorecida, elas acreditam piamente, assim, elas realmente afirmam aquilo, que como se aquilo fosse uma parte de uma seleção natural, sabe? Onde as pessoas de trás precisam morrer ou precisam trabalhar mais para que a parte de cima sobreviva, porque eles são os mais fortes. Ele até fala, né, que se dentro do trem a natureza não teria como fazer essa seleção, então eles mesmos fazem. E esse discurso todo dessa seleção natural me lembrou a música Seleção Natural do Rancore. Boa. Sabe? Porque, mano, e na letra da música fala, tipo, eu mato por prazer, sabe? Uns negócios, assim, que é Essa música é mega pesada, né? muito pesada, né? Ele fala, eu sou um hedonista imbecil. Porque ele sente prazer naquilo. Uhum. Nossa, cara. Ficou boa essa comparação, hein? E assim, cara, já que a gente falou de uma música que é pesada, e pesada não só em termos sonoros, mas em termos de letra. Uhum. A grande questão é que o cinema do nosso querido diretor Bong Joon-ho tá muito longe de ser esperançoso. Por isso que eu falei, o tapa na cara, ele não vem com um afago depois. Esse lance de tá longe de ser esperançoso me lembrou uma conversa que a gente teve, que você falou que pesquisou sobre o final do Parasita e todo aquele... O final lá do menino conseguindo dar a volta por cima, e você falou assim, sabe quanto tempo uma pessoa pobre levaria pra chegar nesse ponto? Tipo, coisa de mais de 100 anos. Sim. Sabe? Então, assim, às vezes ele até te dá uma fagulha de esperança, mas... Exato, ele tá que é só uma fagulha. ele tá te arrebentando por trás e você nem sabe. Cara, nesse sentido, a esperança da família lá do Parasita tá muito longe de ser concretizada. E assim, esse momento mais alegre do filme, que é quando a família rica vai viajar e eles estão na casa lá, se transforma numa tragédia iminente. Uhum. Tá? E o pai, depois, ele acaba vivendo na casa, né? Que é quase um fenômeno que começou a acontecer nos Estados Unidos há um tempo, que é chamado frogging. Eu sei, é como se a pessoa realmente vivesse
parasitando ali a pessoa sem que ela soubesse, né? Só que esse fenômeno chama frogging, porque ele vem justamente da palavra frog. Porque ele não vive em uma casa. Ele vai naquela casa, ele vive escondido lá um tempo e depois ele sai e os donos da casa não sabem que ele tá lá. É parecido com o que tá no Parasita, por isso que eu falei, não é isso, é só parecido porque no Parasita ele fica unicamente naquela casa, né? Uhum. Mas a questão é que a esperança tá muito longe. E no Expresso do Amanhã é pior ainda, porque a tragédia no final é quase absoluta. Eu não vou dar detalhes sobre o final, mas é pesado. Eu só posso dizer que eu não esperava um final tão impactante. Juro que eu não esperava. E, cara, o nome do filme original, esse tem o nome em inglês mesmo, né? É Snowpiercer, que seria mais ou menos furador de neve. Que é o que acontece várias vezes no filme. O trem atravessa literalmente uns blocos gigantescos de gelo e de neve, né? Agora, o título em português, ele não ficou ruim, não. De vez em quando a gente critica uns títulos em português que são muito estranhos, mas ele só fica bom, esse título em português, se você entender como uma ironia gigantesca. Uhum. Porque aqueles pobres que estão tentando ir para frente, que estão tentando ir para outro lugar, que estão tentando melhorar, o que eles estão buscando? O amanhã. Sim. Justamente. Né? É isso que eles buscam. E aí, agora vem talvez a comparação mais esquisita que eu já fiz na história desse canal, que é o seguinte: tem uma música dessa pessoa maravilhosa, linda, perfeita, sem defeitos, Cristal, que é a Lana Del Rey. Lana Del Rey, aqui, ó, que coisa linda essa mulher. Tá nesse disco aqui, Lust for Life, que é o terceiro disco dela. E ela canta essa música com o Sean Ono Lennon, que é o filho do John Lennon e da Yoko Ono, caso você não saiba. E o nome dessa música é Tomorrow Never Came. Cara, o título da música já é desgraçado, já é desesperançoso. E basicamente, é óbvio que é outro contexto, né? Ela não tá falando de fim do mundo e de diferenças sociais aqui. Mas basicamente ela fala assim: você disse que me encontraria amanhã, mas o amanhã nunca veio. Cara, é essa sensação. Sabe, esse é o tipo de... Esse que é um par de versos da música. É o tipo de construção que te faz querer chorar, sabe? Sim. Eu acho muito forte. Isso apesar de ser simples. O cinema do Bong Joon-ho não é tão simples assim. Mas dá essa agonia, cara. Sabe? O amanhã não chega para a maioria dos personagens dele. E aí agora a gente vai fazer uma apanhada aqui de vários filmes dele, começando por O Hospedeiro. Esse filme tá disponível. O Parasita, se não me engano, tá disponível no Telecine. O Expresso da Manhã tá disponível na Globoplay. E o Hospedeiro tá disponível na Netflix. Tá? Assim como Okja tá disponível na Netflix também. Então assim, cara, tanto no Hospedeiro quanto no Okja, o tema fundamental é a relação do ser humano com a natureza. Sim. Vou focar aqui no Hospedeiro. O que a gente tem ali? Uma família que é afetada por uma tragédia logo no início, quando a filha do protagonista... curiosidade, o protagonista é o Song Kang-ho, que é o mesmo protagonista de Parasita e é o mesmo protagonista de Memórias de um Assassino e que, apesar de não ser protagonista, também está no Expresso do Amanhã. Ou seja, ele é o Leonardo DiCaprio. O que o Leonardo DiCaprio é pro Scorsese. Eu esqueço o nome dele. O Song Kang-ho é pro Bong Joon-ho. Cara, é isso aí. Os caras são brother mesmo, pelo jeito, né? Mas, enfim, curiosidades à parte. A menina supostamente é morta por um bagre gigantesco, enorme, mutante, absurdo, dinossaurico, que surgiu depois dos malucos derramar litros e litros e litros de formol no rio. Aí surgiu uma criatura mutante lá. A questão é que o filme tem muitos aspectos cômicos. Cara, você tá tratando uma tragédia e ele tá lá fazendo piada, sabe? É um humor físico muitas vezes, né? E isso é característica dele. No Parasita tem isso. Tem. Expresso do Amanhã tem menos.
É um filme um pouco mais serião, né? Apesar dele ter alguns... Como a própria Tilda Swinton, o personagem dela, é mais caricatural, esse tipo de coisa. É um filme mais sério. É um filme bem mais sério, né? Mas, enfim, cara, apesar disso, o hospedeiro se desenrola de uma maneira muito dura, sabe? Os membros da família, que é o pai, 3 filhos, e a neta, que é a que foi supostamente comida pelo bagre gigante, eles vão sendo destroçados aos poucos, cara. É muito difícil. Eu achei um filme difícil de assistir, sabe? Os momentos cômicos, eles são praticamente como uma ironia tudo aquilo, e não como uma coisa pra realmente ser engraçado e dar leveza pro negócio, sabe? Concordo, cara. É complicado, porque, meu, a gente tá lidando ali com 3 irmãos que têm muitas diferenças. O pai tenta dar atenção pra eles todos ali e, meu, o filme começa a degringolar de uma forma que a gente só vai ficando mais triste. Sim. E isso se mantém até o final, né? Até o final. Tem um outro filme dele. O nome do filme, eu esqueço do subtítulo, cara, porque eu descobri que ele tinha esse subtítulo, tipo, ontem. O nome do filme é Mother, essa parte não foi traduzida, então eu não gosto de usar o nome em inglês quando o filme não é americano. Eu não usaria o nome original também, porque eu não saberia falar, mas ele não tem essa parte em português. No Brasil ficou Mother, A Busca pela Verdade. A Busca pela Verdade é uma beleza de título em português, né? Nossa Senhora. Mas, o que a mãe do título tá tentando? Ela tá tentando a todo custo defender o filho dela de uma acusação de assassinato. Foi uma jovem que foi morta ali. E, cara, a coisa vai se desenvolvendo e aos poucos a gente vai descobrindo umas coisas relacionadas à relação entre a mãe e o filho, inclusive envolvendo a possível origem dos problemas mentais que o menino tem. Eu falo menino, ele deve ter, sei lá, uns 16 anos, 18, mas sei lá. E aí, enquanto isso vai acontecendo, a gente vai aprendendo a conhecer aquela mãe também, sabe? Porque os personagens do Bong Joon-ho, em essência, são multidimensionais. Inclusive, lá no Expresso da Manhã, o personagem do Chris Evans, ele tem, assim, alguns lances dele evitar um pouco algumas situações, e a gente vai entender isso lá no final do filme, quando ele faz um monólogo ali, um discurso, contando como foram os primeiros dias, quando eles foram resgatados pelo trem, né? E, óbvio, tava super lotado o negócio, tá todo mundo tentando sobreviver, entra quem pode, mas o negócio tá super lotado. E, cara, eu queria chorar. Mas, sabe, eu fiquei horrorizado, porque parece muito real ele contando. Cara, isso aí é... Antes de eu falar o que eu ia falar, eu acho que é sacanagem quem fala que o Chris Evans não é um bom ator. Nossa, eu também. Sabe? Porque ele é, cara. Ele é. Não adianta. Mas, sim, isso aí é o quê? Um desdobramento do personagem pra mostrar pra gente que o herói não é tão heróico assim. Ele tem desdobramentos, né? Como é que é o nome dele mesmo? Curtis. Ele tem desdobramentos. O Gillian, que é o John Hurt, tem desdobramentos. O Namgung, que é o Song Kang-ho, também tem, né? E essa discussão sobre os aspectos psicológicos dos personagens, cara, na boa, pode se estender tanto quanto a discussão sobre Parasita, sem grandes dificuldades, viu? E mesmo o protagonista de Shaking Tóquio, primeiro vamos explicar o que é Shaking Tóquio. Tem um filme chamado Tóquio, esse filme está disponível no MUBI. Ele não é um filme, são 3. Né? Então foi um projeto aí com várias pessoas envolvidas e chamaram 3 diretores para fazer cada um curta-metragem de mais ou menos 40 minutos ali. Né? Então tem o Michel Gondry, que é o diretor de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Tem o Leo Carrá, que é um diretor de um filme extremamente cultuado chamado Holy Motors. E tem o Bong Joon-ho. Tá? Vamos falar só do segmento dele aqui, né? Que se chama Shaking Tóquio.
Ele conta a história de um sujeito que é um hikikomori, que é um fenômeno real lá no Japão de pessoas que se isolam e vivem absolutamente sozinhas. Nossa, eu não consigo nem imaginar como é que deve Não, ser isso, cara. cara, é absolutamente mesmo. E aí até no filme ele fala que tendo um telefone dá pra viver sozinho. Né, o filme não, ele parece que não se passa exatamente agora, ele não tem celular, não tem nada, ele tem só um telefone fixo mesmo. E existem mesmo essas pessoas no Japão, como eu falei, e normalmente elas são sustentadas pelos pais. Uhum. A maior parte dos hikikomoris, eles moram com os pais. E, tipo, o cara se isola dentro do quarto. Ele não, ele mora sozinho, o pai dele manda dinheiro pra ele, e aí ele pede comida pelo telefone. Tipo, tem um dia por semana que ele sempre pede pizza. E, cara, é muito pesado, porque ele não olha na cara do entregador. A pessoa entrega a pizza assim pra ele, ele coloca o dinheiro em cima, a pessoa pega, ele no momento que a gente tá no filme, faz 10 anos que ele tá isolado. Eu não lembro se faz 10 anos que ele não tem contato visual, mas faz 10 anos que ele tá isolado. Cara, que doideira isso, velho. Sim. E o Bong Joon-ho, ele faz uma tradução de uma angústia que é social no Japão, sabe, nesse filme. E mesmo esse personagem tem desdobramentos também. Inclusive, começa a mudar quando o curta ganha contornos de fantasia. Fantasia que é um gênero que ele já visitou em Okja e em O Hospedeiro. Né? Então, cara, ó, seja transitando por essa criação de mundo, e nessa criação de mundo se encaixa também o Expresso da Manhã, seja numa crítica social mais realista, como acontece no Parasita, o Bong Joon-ho nos entrega uma coisa, ele nos entrega aquilo que há de mais humano, mesmo que isso seja muito difícil de engolir. É isso, gente. Grande abraço! Um beijo e até o próximo filme.